vou começar uma nova aula que vai tratar do tema o conhecimento nas ciências humanas. Nesse tema eu vou iniciar com breves considerações sobre a diferença entre idealismo e materialismo. Bem, o idealismo ele percorre toda a tradição aí da modernidade, desde o seu início aí com Descartes, né, passando por Kant e vários filósofos. E o idealismo ele se caracteriza por, por considerar que a apreensão da realidade, a apreensão do conhecimento da realidade, ele se dá não pela realidade em si, mas pela própria razão, ou seja, a razão que estruturaria a realidade. A realidade se apresenta, não teria como saber a forma como a realidade se apresenta, e seria então a razão que faria essa estruturação da realidade. Atualmente, com a pós-modernidade, nós temos uma substituição aí da razão pela linguagem como a estruturadora da realidade, ou seja, seria a linguagem com as suas diferenças de poder que se expressam na linguagem que estruturaria a realidade. Não deixa de ser também um idealismo, você achar que seria a linguagem aquela que organiza o conhecimento, que possibilita o conhecimento da realidade, não existindo aquilo que não pode ser nomeado pela linguagem. Bem, a outra vertente materialista, nós podemos pegar aí tanto o marxismo clássico, que diria que o conhecimento da realidade ele deve partir da estrutura econômica da realidade. Então, tudo aquilo que é de ordem cultural, ordem simbólica, partiria da estrutura econômica. Aí nós teríamos aí o marxismo clássico. Nós podemos pegar aí vertentes mais naturalistas da análise social, vendo o mundo físico, a geografia, a hidrografia, o relevo de uma determinada região influenciando a sociedade, influenciando aí as relações sociais. Então nós temos aí uma visão mais naturalista, ou nós podemos também entender a partir de visões mais conservadoras de que a realidade, tanto na natureza como na sociedade, ou como o ser humano, ele possui estruturas, digamos, naturais, certo? Então nós teríamos uma natureza humana estruturada, e que o conhecimento dessa natureza humana, ela seria possível e seria também algo, a verdade existiria, uma verdade objetiva no mundo das coisas, né? Já o idealismo, né, com essa vertente pós-moderna e também moderna, o idealismo ele acredita que a verdade em si não existe, né, certo? Não existe uma verdade. O que existe na pós-modernidade são jogos de linguagem, são jogos de poder que vão estruturando a realidade. Bem, então nós temos aí uma diferença, né, bastante pronunciada entre aqueles que acreditam que só pode existir na realidade social aquilo que é nomeado, aquilo que é falado, aquilo que faz parte da linguagem, né? E nós temos também outras vertentes que vão pensar que a realidade social ela possui uma objetividade, que ela possui uma objetividade que está fora da consciência individual, está fora da consciência humana. Que só seria possível conhecer a realidade social porque a realidade social ela se apresenta através de uma determinada ordem, através de determinadas constâncias de relações que se mantêm no tempo, e através também da possibilidade de ver na realidade social uma determinada historicidade dos acontecimentos. Nós podemos, junto com os conservadores,
imaginar que tanto a realidade humana quanto a realidade cósmica possui uma determinada natureza, uma determinada estrutura, certo? Então, diferentemente daquilo que nós podemos chamar de idealismo, certo? Todo o conhecimento, ele parte da razão humana, parte da linguagem humana. E, de outro modo, nessas vertentes materialistas, nós podemos dizer que a própria realidade, ela possui em si uma estrutura, tá? Uma natureza, poderíamos dizer também. Então, para tentar esclarecer melhor, eu posso dizer o seguinte, que o conhecimento racional de várias particularidades do universo, da natureza e da sociedade, só é possível porque há alguma ordem, estabilidade e historicidade nessas realidades. Então, eu estou partindo aqui da noção de que é possível um conhecimento racional do universo social e que é impossível, de outro lado, você conhecer o todo da realidade social, tanto da realidade natural ou cósmica, certo? Que a mente humana não é capaz de conceber isto na sua totalidade, embora nós podemos, por a nossa percepção, entender tanto a sociedade, quanto a natureza, quanto o cosmos, como uma unidade que nos abarca, certo? Então, citando aqui o professor Olavo de Carvalho, no seu livro Aristóteles em Nova Perspectiva, ele diz o seguinte: quando Aristóteles define o homem como animal racional, ele não quer dizer nem que todos os homens sejam racionais efetivamente em tudo, nem que a razão seja uma potência impotente, incapaz de se efetivar. Então, eu também acredito que nem sempre os homens sejam racionais em tudo, e aqui racionais seriam maximizar os seus objetivos, certo? Tentar sempre agir em função de objetivos pré-determinados. Nem sempre é possível isso. Por quê? Porque o ser humano, muitas vezes, ele age por emoções, por impulsos, por hábitos, certo? E não por objetivos pré-estabelecidos, certo? Então, continuando. Ao contrário, o homem enquanto espécie é definido pela potência da razão. Então, o homem, ele possui essa potência, a potência do conhecimento. Então, todos nós temos essa potência. E nós podemos efetivar essa potência do conhecimento se a ela nos dedicarmos, certo? E nós temos essa potência justamente na medida em que nele, do ser humano, essa potência busca efetivar-se e pode fazê-lo. Então, nós podemos conhecer, nós podemos chegar a um conhecimento, talvez não um conhecimento total das relações sociais, não um conhecimento total da natureza, mas algum conhecimento. Então, aí eu posso definir uma nova característica bastante forte entre o idealismo e as tradições aí mais materialistas e também conservadoras, que é a existência da verdade. Então, para o idealista, como tudo são jogos de linguagem, são jogos de poder, a verdade em si não existiria. Não existiria uma verdade a ser buscada, mas uma verdade a ser imposta aos outros. Por outro lado, certo, o conservador ou uma postura materialista em relação à sociedade vai definir que sim, há uma verdade, que ela pode ser buscada, que ela pode ser compreendida em alguma medida. Tá? Então, continuando aqui a citação, o homem pode acidentalmente estar privado dos meios de efetivar a potência da razão. Claro, né, há pessoas que estão incapacitadas ou que também não querem
certo? O conhecimento, não querem chegar a a uma situação ou a um esforço para conhecer melhor a verdade que nos cerca, para conhecer, para se orientar também, né, na realidade que nos cerca. Mas aqui o professor disse, mas a espécie humana é humana justamente porque nela esta potência tende a converter-se em ato e de fato faz na maioria dos casos. Ou seja, ao meu ver, então, o que ele está querendo dizer aqui é que o ser humano, se dedicar, se querer, se concentrar numa área de conhecimento, principalmente, já que é impossível conhecer o todo, ele é capaz sim de se aproximar de algum conhecimento real sobre aquilo que ele está buscando, certo? Então tem esse atributo da vontade de conhecer, tá? Outras questões que a gente pode levantar a respeito do conhecimento nas ciências humanas é que ele também possui uma dupla característica. Como todo conhecimento, o conhecimento é algo que se efetiva individualmente, ele é uma potência do indivíduo, ele não é uma potência de um grupo, certo? Não é um grupo que conhece. Um grupo pode ter visões parecidas sobre a realidade, pode ter uma certa ideologia próxima, mas não é o grupo que conhece, é um indivíduo que conhece. Mas ao mesmo tempo que é um indivíduo que conhece, esse indivíduo tem que se basear, né, para esse conhecimento ele ter alguma base, ele tem que se basear nas opiniões, certo? Né? Nos estudos de outras pessoas que buscaram o mesmo conhecimento que ele está buscando, certo? Então, em determinado tema, é importante que se conheça a opinião de outros pensadores a respeito daquele tema, certo? Ao mesmo tempo, nas ciências humanas, nós temos uma característica do conhecimento que é bastante presente, que é o fato de que nós não podemos nos afastar completamente daquilo que nós estamos estudando. Se nós estamos estudando a sociedade, nós vivemos em sociedade, então nós não podemos estar completamente afastados da sociedade para ir observá-la, certo? Como se fosse um biólogo observando um animal, certo? Ele não é o animal, ele é um ser humano, ele está de alguma forma mais afastado daquela realidade do que um cientista social, um filósofo que está observando a realidade social de que de alguma forma, né, tanto pode ser um historiador também, né, que está observando a história daquela sociedade, ele está presente na história, né? Ele faz parte da história daquela sociedade, ele faz parte daquela sociedade. Então, nós dizemos então que nas ciências humanas, aquele que procura conhecer a sociedade, ele é sujeito e objeto deste conhecimento. Então, ele tem esse duplo aspecto, certo? E por ter esse duplo aspecto, o conhecimento nas ciências humanas, ele vai implicar algum desejo, alguma vontade desse sujeito que conhece, que pode ser de modificar completamente as relações sociais que ele está estudando. E aí nós temos uma postura bem característica da esquerda, né, de todos os pensadores de esquerda, que é fazer a crítica da sociedade ocidental em função da modificação das relações sociais, ou com posturas mais conservadoras, que vão analisar a realidade social em busca de encontrar nela modos de aperfeiçoar, né, de torná-la melhor em
em relação a determinados valores que são considerados, né, valores que são considerados importantes para a harmonia da sociedade, e também encontrar na sociedade certos aspectos que precisam ser conservados, né? Então nós temos aí duas posturas bastante diferentes em relação ao conhecimento que se adquire do estudo da sociedade. O que você vai querer fazer com esse conhecimento? Você vai querer, com esse conhecimento, elaborar uma crítica da sociedade, ou você vai querer, de alguma forma, aperfeiçoar esta realidade, não modificá-la completamente, mas aperfeiçoá-la em função de determinados valores que você ou um grupo de pessoas possui. Tá? Então, são posturas bastante diferentes, certo? E aqui nós podemos, assim, por fim, né, caracterizar, então, um determinado, assim, esquematicamente, o caminho do conhecimento. Então, é claro que todo estudante, todo pesquisador também, toda pessoa que vive em sociedade, ela recebe da cultura, né, na qual vive, uma série de informações, de símbolos, de emoções, de conceitos que vão sendo incorporados nela, certo? Então, são várias definições daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que ela deve se aproximar, daquilo que ela deve questionar, daquilo que ela deve achar ruim. Isso muda conforme a época, conforme a sociedade. Então, nós adquirimos estas informações da nossa vida social. E essas informações, elas só podem chegar até nós pelo trabalho dos sentidos, pela nossa visão, pelo aquilo que nós escutamos. São os sentidos, né? São os nossos sentidos a base do conhecimento, certo? E tudo isso que nos chega até nós através da cultura e das nossas relações sociais, de alguma forma isso vai ser memorizado, certo? E depende muito aí da emoção, do valor das coisas que a gente vê, aquilo que tem uma carga emotiva mais forte, mais presente, aquilo vai ser memorizado e outras coisas vão ser esquecidas ou vão ser deixadas de lado ou vão ser, digamos assim, não vou dar muita atenção a certas coisas do social ou outras coisas vão me chamar mais atenção dependendo aí do indivíduo ou do grupo que ele participa. Então, e vai ser memorizado e isto vai ser incorporado ao indivíduo, certo? Bem, esta memória, ela de alguma forma vai ser trabalhada pela imaginação desse indivíduo, certo? Então a imaginação, ela faz, digamos assim, a ponte entre aquilo que nós recebemos de informações, de conceitos, isso pode ser através da mídia, através das nossas relações pessoais, todas essas informações que nos chegam, a imaginação de alguma forma vai fazer com que isso que nos chega, nós podemos pensar em como nós vamos aplicar isso, como que isso efetivamente vai se constituir nas nossas ações, certo? E isso se dá através da imaginação. É a imaginação que consegue fazer essa ponte entre aquilo que nós recebemos e como é que a gente vai agir conforme isso que nós recebemos ou não, certo? Ou vamos imaginar uma ação contrária àquilo que estamos recebendo. Tá? Então, por fim, né, nós podemos dizer que a razão ela é a nossa capacidade, então, de construir objetivos, construir planejamento com aquilo que nós recebemos nos sentidos, com aquilo que nós memorizamos e com aquilo que nós imaginamos, certo? Então, nós temos essa capacidade, então, de construir objetivos. Então,
por hoje. Então, hoje a aula ficou bastante abstrata, né? Não daria tempo da gente dar muitos exemplos concretos sobre aquilo que eu disse aqui hoje, certo? Então, mas com outras aulas, com outros vídeos, a gente pode dar exemplos mais concretos daquilo que foi trabalhado aqui nessa aula. Então, muito obrigado pela atenção, até a próxima.